Saiu a notícia de que Marcelo fez muitas reclamações internas no Fluminense e que gerou um mal-estar na equipe. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo para o máximo de tricolores que você conseguir, beleza? Hoje saiu uma notícia do Gabriel Amaral, né, jornalista e tricolor, ele mesmo, Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, aqui no YouTube. Segundo o Gabriel, o Marcelo fez muitas críticas em relação à transparência do Fluminense e também quanto às lesões, né? E também a parte de fisioterapia do Fluminense, né? O setor lá de fisioterapia do Fluminense. Ele fez reclamações que atingiram em filé, para quem não sabe aí, é um fisioterapeuta do clube, do Fluminense. Porém, não pegou muito bem no elenco, né? E porque ele é um cara que é amado por todos lá internamente, já tem bastante tempo aí no Fluminense, tá? Desde a época do Fred, né? Então é um cara aí que é muito importante ali internamente para o Fluminense, para os jogadores. E com isso, o Marcelo acabou se afastando de maior parte do elenco e se juntando mais aos jogadores jovens, né, os jogadores da base. Inclusive, é bem nítido aí, você vê nas publicações do Marcelo, nas publicações dos jogadores, os jogadores da base, você vê eles postando foto com o Marcelo postando foto com eles, interagindo demais. Tem vídeo do Marcelo interagindo com eles, então claramente você percebe isso, né? Que o Marcelo fica mais apegado a esses jogadores jovens. Um episódio importante dessa frustração foi no Fla-Flu, da volta da Copa do Brasil, que ele saiu cedo de campo no jogo de ida, no caso. Mas no jogo de volta, ele tava aquele rumor ali de por que ele tá lesionado, será que ele vai jogar ou não vai, o que aconteceu. E isso gerou um desconforto no Marcelo, porque ele queria que dissesse o que estava acontecendo para os torcedores. E o clube não fez isso, né? E isso foi um ponto aí que o Marcelo achou errado, né? E o clube não queria, preferiu não expor o que estava acontecendo, né? Naquele momento. Marcelo então fez uma grande cobrança a todo o departamento médico, pedindo inclusive que o clube informasse os torcedores sobre a lesão na panturrilha direita, algo que o clube não é acostumado a fazer, né? A gente sabe aí que na época o Fluminense não falou nada do que estava acontecendo, a gente ficou bem perdido do que aconteceu. Então foi muito disse-me-disse ou informações aí que as pessoas estavam divulgando que a gente não sabia qual que era a verdade. Após a divulgação da lesão de Marcelo, o clube inclusive aí continuou a fazer isso, né? A divulgar, informar os torcedores de todas as lesões sofridas pelos jogadores. Você vê agora o Fluminense informando sobre a lesão do Alexandre, informando sobre a lesão do Felipe Melo, informando sobre a situação do Manuel. Então isso é importante porque a gente tem o direito de saber, o torcedor tem o direito de saber disso. Enfim, essas cobranças internas acabam por isolar cada vez mais Marcelo do resto do elenco. O jogador quer jogar os jogos mais importantes, né? E o jogador quer jogar os jogos mais importantes, que inclusive ele até reclamou por ter jogado a partida contra Cuiabá e Paysandu, que para ele não era a partida ideal, né? Já que o preparo físico, que a gente sabe que o Marcelo não está no mesmo preparo físico que ele tinha na época do Real Madrid, né? Então é importante a gente entender esse lado também do atleta, porque não tem como ele jogar todo o jogo, a gente sabe disso. E o que eu acho sobre isso, né? Aproveita e comenta aqui, antes de eu falar o meu ponto, aproveita e comenta aqui o que você achou dessa história, o que você pensa sobre essa notícia e sobre essa questão do Marcelo aí com o Fluminense. Bom, se tudo isso for verdade mesmo, porque claro que o Gabriel é um ótimo jornalista e também um ótimo tricolor aí aqui no YouTube, inclusive eu sou fã dele, me inspirei aqui no canal nele, mas no meu ver também pode ser que algumas coisas não sejam verdade, né? Não dá pra gente também saber se tudo é realmente verdade, assim. Como por exemplo o caso do Luis Soares. Não sei se vocês sabem, mas saiu notícia aí de que o Soares estava para ser aposentado, ele estava querendo se aposentar no Grêmio, saiu um monte de gente falando aí, jornalista falando, e o próprio jogador desmentiu isso. E o jogador e a esposa dele também desmentiu essa situação dele querer se aposentar. Então é importante a gente saber, ter realmente a certeza de que é verdade ou não é.
Então é difícil a gente ter certeza, né, dessa real situação. Mas se isso for verdade mesmo, o Marcelo tá mais que certo, na minha opinião. Acho que, no meu ponto de vista, ele tá fazendo o papel de um torcedor mesmo do Fluminense, como se tivesse um torcedor lá dentro do clube trabalhando para ajudar. Então, eu acho que isso é muito importante. Ele tá fazendo isso, tá cobrando o departamento médico e cobrando o clube pela transparência, né? Eu acho muito importante que ele faça isso. A gente tem o direito de saber o que aconteceu com o jogador, o que está acontecendo dentro do clube, né? Então, o que impede do Fluminense é informar aos torcedores. Ó, o Marcelo teve uma lesão no menisco direito, vai passar por tratamento, igual eles estão fazendo agora. Então, a cobrança que o Marcelo fez foi corretíssima, corretíssima. Eu acho que tem muita coisa estranha também acontecendo recentemente, muitos jogadores sendo lesionados, o Diniz também não poupando alguns jogadores, os jogadores principais. Então, esse tipo de cobrança tem que ter, né? Da forma certa, claro. Vale lembrar também, na época lá que o Marcelo saiu de campo do jogo contra o The Strongest e contra o Flamengo pela Copa do Brasil, né? Quem lembra aí, ele saiu de campo, aí depois o Diniz, no decorrer desses dias aí, ele falou que não era lesão, que era só um desconforto, que o jogador estava tudo bem, não sei o quê, né? E não tinha risco de nenhuma lesão, e isso e aquilo, né? E não foi isso que aconteceu, né? O Marcelo teve uma lesão, realmente, e o Fluminense omitiu essa questão, não admitiu o que aconteceu realmente. Depois que aconteceu isso, que foi comprovada a lesão, o Diniz falou, né, que a gente já sabia que ele não podia jogar mais de 5 jogos seguidos, que ele não jogava assim desde a época do Real Madrid, dos últimos anos do Real Madrid. Então, se o clube já sabia que ele não poderia jogar dessa maneira, né, em sequência, dessa forma, por que o Diniz fez ele jogar jogos que não era tão importantes assim para ele, para o físico dele? Isso que me pega um pouco, né? O Diniz poderia ter poupado ele em muitos jogos e não fez isso, sabendo que o cara não pode jogar nessa sequência. Eu não sei você, mas eu prefiro que o Marcelo não jogue contra o Paysandu e Cuiabá, mas que jogue contra Flamengo, Vasco, River Plate, Botafogo, que são os jogos aí que ele ficou de fora. Então, eu acho que é mais importante ele preservar ele para esses jogos importantes, esses jogos que exigem mais, do que jogos que a gente sabe que o nosso time é mais superior, o jogo já está dominado, entendeu? Isso que eu fico com muita raiva, assim, muita preocupação também, porque isso prejudica o desempenho dos atletas, dos jogadores. Porque são jogos que a gente sabe que são menos exigentes, né? Então é importante a comissão técnica pensar dessa forma. E também entra a questão e a dúvida, por que o Diniz não poupou o time? Tivemos muitos jogos em que o Diniz não poupava o elenco. Teve jogos que o Diniz colocava os jogadores titulares até o final da partida, até a partida acabar, e não precisava disso. Contra o Cuiabá, contra o Paysandu, contra o Atlético Paranaense. Isso que eu me lembro agora, mas teve outros jogos também. Mas contra o Paysandu, para mim, foi o ponto ali principal. Porque no jogo de ida, a gente ganhou de 3-0, né, e o Diniz já podia ali substituir os jogadores, né? A partida já estava totalmente dominada pelo Fluminense. E no jogo de volta, o que me irritou demais é o Diniz ter começado a partida com o time titular. Beleza, até aí tudo bem, o jogo já estava 3-0 no agregado. No primeiro tempo, o Fluminense já estava ganhando de 2-0, ou seja, estava 5-0 no agregado. Então não precisava a gente continuar a partida com os jogadores titulares, não precisava disso. Ganso, Arias, o Cano, isso aí até afasta um pouco, né, da questão do Marcelo, porque o Marcelo não jogou esse jogo. Mas foi uma partida que o Diniz poderia ter poupado o restante do elenco, né, para preservar eles para os próximos jogos. E não fez isso. E agora a gente está pagando o pato por essa questão, né? Então, é muito importante que o Diniz pense, né, com a cabeça e pare de ser teimoso, que é o que ele faz muito, né? Surgiu muitas dúvidas, né, depois dessa notícia, se o Marcelo ia jogar sábado ou não, o que o Fluminense ia fazer nessa questão, desse momento aí, dessa notícia.
mas o Marcelo treinou normalmente hoje e tudo indica que ele vai começar de titular. Ele teve aí uma gastroenterite durante a partida contra o Atlético Mineiro, ficou de fora, né, antes do jogo, mas já se recuperou, já tá tudo certo, tá 100%, tá treinando normal com o elenco e tudo indica que ele vai começar de titular no sábado. E galera, eu vou ficando por aqui, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha o sininho, compartilha o vídeo, ativa o sininho. Aqui na descrição vou deixar aí o link da loja para vocês adquirirem as suas camisas de time do Fluminense. Tem vários modelos lá incríveis, vou deixar o link aqui embaixo. Mas é isso, galera, vou ficando por aqui, saudações tricolores, tamo junto, é nóis. E bora para mais uma vitória aí contra o Bahia. Vamos torcer para que o Fluminense melhore a partir desse jogo. Vamos lá, tamo junto, valeu, saudações tricolores, valeu.